chupeta é loteria, mas a gente tem que entender que assim, oferecendo a chupeta, eu tô me abrindo a todos esses riscos. Isso não quer dizer que, na minha opinião, ela não seja uma escolha válida. Ela pode causar respiração bucal, infecções de repetição, maior índice de doenças diarreicas, alterações ortodônticas, dificuldades na fala, otites de repetição, sem falar nos danos emocionais potenciais aí que podem ocorrer. Sabendo que a gente está correndo esse risco, sabendo o que pode nos esperar, a gente pode sim fazer essa escolha. E muitas vezes, quando a gente está no limite, a chupeta é uma opção válida para que eu consiga manter alguma relação ainda de vínculo legal, saudável com esse bebê. Primeiro eu queria falar o seguinte, tem vários posts no nosso feed sobre chupeta, tem também 2 lives, uma com a super mega hiper maravilhosa Deise Spesato, que é odontopediatra, e outra com a Camila Zibete, do Eu Quero Amamentar, que é consultora de amamentação. Então, se o assunto interessar, também dá uma olhadinha lá no nosso IGTV, que lá vai ter mais material para pesquisa, vai ter mais informação para quem se interessa. Eu sinto que hoje já não é tão comum que as pessoas escolham oferecer a chupeta para o bebê por falta de informação. Eu acho que há uns anos atrás muita gente acabava oferecendo porque não sabia, né? Dos danos, do que podia acontecer, do que eram os riscos de oferecer a chupeta para o bebê. Hoje eu sinto que essa informação já está muito mais divulgada, a gente tem acesso a isso sem grandes problemas, né? Isso que a gente precisa ter em mente, o bebê não precisa de chupeta. Ele não precisa. Nenhum bebê precisa de chupeta. Os bebês precisam de sugar. Sugar é que vai fazer a liberação hormonal, que vai deixá-los tranquilos, que vai dar aquela ondinha de prazer, que vai dar tranquilidade, que vai dar soninho, que vai deixar eles aconchegados. Mas não a chupeta, necessariamente. Ele precisa do peito, né? Agora, a gente tem que entender que nós somos humanas. As mães também são gente. Então, assim, a gente tem limite. E muitas vezes, quando a gente está no limite, a chupeta é uma opção válida para que eu consiga manter alguma relação ainda de vínculo legal, saudável com esse bebê. Porque às vezes a sobrecarga é tão intensa que a gente acaba se atrapalhando aí. A gente compromete esse vínculo para não abrir mão de uma coisa que, bom, né? Tem danos, é uma loteria, enfim, mas que talvez vai ajudar a gente a manter essa relação aí com um pouquinho mais de tranquilidade e saúde. Então, para começar, 0 julgamento. Se tu escolheu dar chupeta pro teu filho, tá tudo ok. Vamos partir daí. Eu, particularmente, dei chupeta para os meus 2 filhos. Então, vamos pensar assim, né? Do ideal para o real passando pelo possível, o ideal é que a gente não dê. Que a gente consiga não dar a chupeta, que a gente consiga acionar uma rede de apoio, que a gente consiga pessoas para dividir esses cuidados, para que a gente possa acolher esse bebê e aconchegar quando ele precisar sem recorrer à chupeta, né? O ideal. Nem sempre isso é possível. Se a gente já ofereceu a chupeta, então talvez a segunda coisa nessa escala do ideal para o real seja a gente conseguir fazer uma retirada, uma despedida dessa chupeta de uma maneira respeitosa, de uma maneira gradual, para que essa criança não se sinta interrompida em algo que para ela é fundamental e exerce funções muito centrais na vidinha deles. Quanto mais tempo a gente usa, né, aumentam as nossas chances desses danos serem mais permanentes ou mais graves. Tem mais de 2 anos, não mama mais. Essa criança, ela entrega a chupeta se ela tá distraída brincando, se ela tá super ali envolvida numa brincadeira e a gente pega a chupeta e guarda, ela fica ok? Ou ela entrega para guardar, ou ela se distrai e tira a chupeta e deixa do ladinho. Ela acorda se a gente tira a chupeta quando ela dormiu, sabe? Quando dorme, daquela amolecidinha, a chupetinha cai pro lado. Se a gente tira, ela acorda. Aceita guardar a chupeta depois que ela se acalmou, depois de um machucado ou de um momento de conflito, a gente, né, se desorganizou lá, a gente deu a chupeta, acalmou, ela topa guardar? Consegue ficar sem a chupeta para fazer uma brincadeira mais curta, brincar de massinha, desenhar, montar quebra-cabeça, ela fica bem sem a chupeta?
E se a chupeta não está à vista, está guardada, ela se distrai e se entrega para uma atividade por mais de uns 30 minutos, mais ou menos. Se a gente tem pelo menos uns 3 itens dessa lista que a gente falou agora, provavelmente essa criança ela já está em processo de despedida da chupeta.